Olá, meus amados irmãos e irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria Santíssima possa estar em nossos corações, na nossa vida. Aqui quem fala é o missionário Daniel Silveira, eu sou o missionário Daniel Silveira, e nesse vídeo eu quero falar aqui sobre a Igreja Católica. Eu quero gravar aqui um estudo bíblico e um estudo no Catecismo Maior de São Pio X, o que de fato é a Igreja Católica, o que é a Igreja Católica, qual é a espiritualidade que ela nos transmite, qual é a sua doutrina, o que crê verdadeiramente a doutrina da Igreja Católica. Eu peço perdão desde já a vocês, que aqui na minha casa de vez em quando os gatos estão miando, aparece um cachorro latindo e tudo, no vídeo, no áudio dá para escutar um pouco. Então peço perdão desde já, se caso vocês estiverem escutando algum cachorro latindo ou então algum gato miando. Aqui em casa tem isso. Mas, assim, o que importa é o conteúdo em que nós vamos estudar aqui. Eu espero que você aprenda muito com esse vídeo e unidos nós possamos divulgá-lo e mostrar às pessoas o que de fato é a Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana. Primeiramente, antes de gravar o vídeo, quero entregar esse momento a nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar as minhas palavras, que Deus possa abençoar o entendimento de todos aqueles que vão assistir esse vídeo, para que todos nós possamos ter uma fé mais firme na Santa Madre Igreja, na Igreja Católica Apostólica Romana, que nós possamos ser verdadeiros missionários da Santa Madre Igreja e verdadeiros defensores da doutrina, na sã doutrina da Santa Igreja Católica. Então vamos entregar esse momento, pedindo a Jesus Cristo que abençoe esse estudo em que vamos fazer agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora, entregando nas mãos de Maria Santíssima, possamos rezar. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada. Então, assim, para iniciar esse vídeo, eu vou pegar aqui para vocês o Catecismo Maior de São Pio X. É um catecismo que eu gosto muito, um catecismo muito fiel. Não que o novo catecismo não seja, mas eu gosto muito do Catecismo Maior de São Pio X, né? Também pelo respeito que tenho a São Pio X, pela devoção que tenho a ele. E assim, a forma que o Catecismo Maior de São Pio X se expressa é uma forma muito direta. E eu gosto muito disso, né? Não tem muitos rodeios. Então eu gosto muito do Catecismo Maior de São Pio X. Também amo o novo catecismo, lógico, não sou contra. Apenas estou usando de São Pio X porque eu gostei aqui da forma que o Catecismo Maior de São Pio X expressa o que de fato é a Igreja Católica. Na questão 149, que esse daqui é um compêndio, certo? Na questão 149, na página 45 desta edição, tem uma seguinte pergunta. Que é a Igreja Católica? E a resposta é bem direta, diz assim: a Igreja Católica é a sociedade ou reunião de todas as pessoas batizadas que, vivendo na terra, professam a mesma fé e a mesma lei de Cristo. Participam dos mesmos sacramentos, obedecem os legítimos pastores, principalmente ao Romano Pontífice, ao Papa, né? Então, isso é a resposta. Se alguém perguntar para você o que é a Igreja Católica, eis aqui a resposta que você deve dar. Então, assim, para iniciar, já com uma questão dessa, é algo maravilhoso, porque isso já abre o nosso entendimento, já abre o nosso conhecimento, para que nós possamos defender quando alguém atacar e também responder quando alguém perguntar o que é a Igreja Católica, certo? E quem são os católicos. Nós vamos aqui então fazer um estudo na Palavra de Deus sobre a Igreja
E para iniciar, nós vamos abrir em Mateus capítulo 16. Você que está aí na sua casa, você pode pegar rapidinho aí sua Bíblia e abrir em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Essa passagem é muito conhecida, principalmente por nós católicos, porque ela nos mostra quando Jesus fundou a igreja. Muitas pessoas dizem que Jesus não fundou a igreja, que Jesus não fundou igreja nenhuma. Olha, se você argumentar isso, é uma falta de conhecimento e falta de honestidade, muitas vezes, das pessoas que argumentam que Jesus não fundou a igreja. Jesus fundou, sim, uma igreja. Tanto que no Evangelho de São Mateus aqui que nós vamos ler, você vai ver e vai ter essa certeza que Deus verdadeiramente fundou a igreja. Então vamos aqui estudar qual é a igreja que Jesus fundou, qual é a igreja que Cristo pregava. Nós vamos estudar aqui para que nós possamos entender, para poder diferenciar da verdadeira igreja e as falsas igrejas. Porque hoje nós podemos presenciar que existem muitas pessoas fazendo uma placa e botando lá igreja, assembleia, não sei das quantas, isso e aquilo outro. Então nesse vídeo nós vamos estudar e saber qual é a verdadeira igreja de Jesus Cristo, certo? Então, leia aí Evangelho de Mateus capítulo 16, do versículo 3 em diante. Nessa tradução de Bíblia que eu estou aqui utilizando, é a tradução da editora Vozes, a edição da família. É uma Bíblia que eu gosto muito, certo? A tradução dela é maravilhosa. Se você quiser adquirir, você pode ver aí no site da Vozes, né, da editora Vozes, e você comprar essa Bíblia. Eu gostei muito da forma que ela foi traduzida, né? A tradução dela eu acho maravilhosa. Então, começa-se assim. Chegando à região de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Então ele perguntou-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Em resposta, Jesus disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue quem te revelou isso, mas o Pai que está nos céus. E eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno nunca levarão vantagem sobre ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. E deu ordem aos discípulos. Eles não falaram para ninguém que ele era o Cristo. Veja só. E deu ordens aos discípulos de não falarem para ninguém que ele era o Cristo. Aqui se encerra, então, na verdade, o versículo 20, né, que está dizendo isso. Mas você lê do versículo 3 ao 19 que você vai entender quando Jesus fundou a igreja. Aqui nós podemos perceber que Jesus, ele perguntou o que o povo estava dizendo, quem ele era. E nós podemos perceber que a resposta daquele povo não foi uma resposta assim, aquela que Jesus esperava receber. E daí Pedro, quando ele perguntou: e vocês? O que vocês estão dizendo? Quem eu sou? Não é? O que vocês estão pregando? O que vocês estão verdadeiramente vivendo? Para que as pessoas possam reconhecer quem é Jesus. E Pedro, numa atitude de coragem, de fé, falou quem de fato era Jesus. E quem é Jesus? Ele disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quando Pedro falou isso, ele exerceu ali a sua missão e ele falou de uma forma solene, de verdadeiramente sendo usado pelo Espírito Santo. Então, quando Jesus viu a fé de Pedro, quando Pedro verdadeiramente exerceu a sua fé, a sua coragem de falar a verdade, a sua coragem de falar que Jesus é o Cristo, veja só, Jesus foi e disse, em resposta Jesus disse, a Bíblia diz aqui no versículo 17, em resposta Jesus disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue quem te revelou isso, mas o Pai
que está nos céus. Veja só, a ação do Espírito Santo sobre a vida de Pedro. Nas palavras de Pedro, teve a ação poderosa do Espírito Santo. Então Pedro, quando ele sentiu a unção do Espírito Santo nele, ele falou, ele não teve medo. Ele quebrou aqui nesse momento todas as barreiras que impediam, que poderiam querer impedir dele exercer verdadeiramente a sua missão. Então ele quebra todas as barreiras quando ele fala, tu és o Cristo. Ele dá um passo à frente e fala com fé e coragem. E quando Jesus viu essa fé e essa coragem, ele disse, e eu te digo, tu és Pedro, que significa pedra, né? Que significa rocha. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno nunca levarão vantagem sobre ela, ou seja, nunca prevalecerão contra a igreja. Veja só que Jesus ele direciona suas palavras a Pedro. Tu és pedra, ou seja, tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre ti, Pedro, construirei a minha igreja, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Isso aqui nos dá uma segurança muito grande, irmãos, porque nós podemos perceber que todo o esforço de Satanás para tentar destruir a igreja, para tentar destruir a fé do povo, todo o esforço do inimigo caiu por terra e vai cair sempre por terra, porque a igreja ela é indestrutível. A igreja tem 2000 anos de história, a igreja bimilenar, a igreja Santa Madre Igreja Católica, e até hoje existiram muitos hereges se levantando contra a igreja, muitos que tentaram destruir a igreja e não conseguiram. Por quê? Porque a igreja ela é indestrutível. As portas do inferno jamais vão prevalecer, certo? Contra a igreja. No versículo 19 diz, e aqui nos mostra a autoridade do Papa, certo? Pedro foi o primeiro Papa. Estarei também explicando isso detalhadamente para todos vocês. E aqui nós podemos ver que Jesus, ele dá essa autoridade a Pedro, ou seja, o primeiro Papa da igreja. Aqui diz assim, eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo, veja só, Jesus fala, eu te darei. Jesus se dirigindo a Pedro. Tem pessoas que caem na besteira e dizem, não, Jesus é que era a rocha, Jesus é que era a pedra. Bom, Jesus é a pedra, certo? Só que Pedro também, certo? Pedro passou a ser ali também um pastor da igreja quando recebeu essa missão. Então o Papa, ele é o pontífice. Por que nós chamamos o Papa de pontífice? Por isso, porque reconhecemos que ele é a pedra visível, certo? Que representa ali a autoridade que Jesus deu, que ele exerce na verdade, que ele vive, a autoridade que Jesus deu a Pedro. Veja só o que aqui diz, eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Veja só que autoridade Jesus deu. Jesus pegou a chave do reino dos céus e deu nas mãos de Pedro. Tu és Pedro, certo? E daí ele diz, eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Ou seja, o Papa tem essa autoridade de ligar e desligar. Veja só como isso é sério, né? Veja só a autoridade que Jesus deu a Pedro. Isso é fantástico. Nós podemos ver também no Evangelho de São João, se você quiser abrir aí também, o Evangelho de São João, no capítulo 21, certo? Nós podemos ver no versículo 15 em diante, você vai ver a missão de Pedro. Jesus fundou a igreja sobre Pedro, né? Como a gente acabou de ver, Jesus fundando a igreja. E veja só aqui o que o Evangelho de São João, no capítulo 21, do versículo 15 ao 17, vai nos mostrar. Quando acabaram de comer, Jesus disse a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais que estes? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Versículo 17. Pela terceira vez, Jesus perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste,
porque lhe perguntado 3 vezes, tu amas-me? E respondeu, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Veja só, tu sabes que eu te amo. Ele tinha essa certeza, ele tinha essa coragem de dizer que amava Jesus. Aí disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Veja só, Jesus mostrando a Pedro qual era a missão de Pedro, apacentar o povo. Ele escolheu Pedro para ser o pastor geral, para apacentar as ovelhas dele, certo? Então aqui exerce a missão de Pedro como o primeiro Papa. Isso aqui é fantástico, gente. Isso aqui é maravilhoso. Nós podemos ter conhecimento tão profundo da missão do Papa, né? Aqui está a missão do Papa, apacentar as ovelhas, conduzir elas a Jesus cada vez mais. É esse o papel do Papa. Então aqui nós podemos já ver que a igreja, ela foi fundada por Jesus e Jesus escolheu um pastor geral para a igreja, que foi o primeiro Papa, São Pedro. Nós podemos ver em Atos capítulo 20, veja só, em Atos capítulo 20, no versículo 28. Atos 20, 28, que vai nos dizer assim, olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu responsáveis para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu sangue. Jesus adquiriu a igreja com o seu sangue. E veja só que coisa linda quando ele fala aqui sobre a missão dos pastores, dos nossos pastores, o Papa, os bispos, os padres, certo? Veja só que coisa linda. Ele diz, olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu responsáveis. Veja só a responsabilidade que exerce o Papa, os bispos e os padres, os nossos pastores da Santa Madre Igreja. Eles exercem essa missão de nos conduzir. E a igreja, ela foi comprada pelo sangue de Jesus. Ela foi adquirida pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, para você entender aí a importância de que a igreja tem, a importância de você fazer parte dessa igreja, a igreja verdadeira de Jesus Cristo, certo? Nós podemos ver em Efésios capítulo 5, versículo 25, aqui no versículo 25, veja só, diz assim, maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Jesus se entregou pela igreja, né? Jesus teve a morte de cruz, ele se entrega pela igreja. Veja só que grande amor Jesus tem por ela. Veja só o versículo 26, nos mostra a santidade da igreja, a infalibilidade da igreja. Veja só, a igreja é infalível. Veja só, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra. Versículo 27, para apresentá-la a si mesmo, toda gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. A igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, ela é santa e irrepreensível. Ou seja, nós não podemos ir contra a igreja, né? Nós não podemos acreditar que a igreja é corrompida, que a igreja é desgraçada. Não, a igreja é santa. A verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é santa. Uma coisa muito importante que nós devemos saber é que a igreja de Cristo, ela tem que ter unidade. Porque se ela não tiver unidade, ela já deixa de ser a verdadeira igreja de Cristo. Nós podemos perceber que hoje em dia, atualmente, existem mais de 35 mil denominações protestantes no mundo inteiro. Cada uma se dizendo ser a certa, cada uma pregando um Jesus diferente. Você pode fazer a comparação das denominações protestantes em relação a isso. Se você for comparar o Jesus da Assembleia de Deus, é um Jesus completamente diferente do Jesus dos adventistas do sétimo dia. Porque os adventistas do sétimo dia, eles dizem que Jesus proíbe as pessoas de trabalhar no sábado. Já o povo da Assembleia de Deus diz que isso é uma mentira, que Jesus permite trabalhar de sábado. Então existe uma verdadeira Babel de crenças no protestantismo, né? Cada um se dizendo ser o certo
E engraçado que todos eles se dizem ter os seus fundamentos na Bíblia Sagrada, quando na verdade não. A Bíblia condena esse tipo de prática. E eu vou mostrar para você aqui nesse vídeo que no protestantismo você não encontra a verdadeira igreja de Cristo. Talvez muitas pessoas que estejam assistindo talvez digam, irmão, mas você está exagerando. Não, não estou exagerando. É a palavra de Deus que vai nos confirmar. Se você pegar aqui em Romanos capítulo, veja só, Romanos 16, abra sua Bíblia aí, certo? Em Romanos capítulo 16. Vou abrir aqui. Romanos capítulo 16, do versículo 17 ao versículo 18. Veja só o que o apóstolo Paulo diz. Recomendo-vos, irmãos, que tomeis cuidado com os que produzem divisões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque não servem a Cristo, nosso Senhor, mas ao seu próprio ventre. Com discursos suaves e enganosos, seduzem os corações dos incautos, ou seja, o coração dos simples. Eles enganam as pessoas com aquela historinha de dizer que a igreja católica é errada. Você tem que ir para a igreja tal, a igreja Assembleia de Deus, você tem que ir para a Adventista, você tem que ir para a Universal. Gente, nós temos que ver a lógica disso tudo. Se você for estudar a história, você vai ver que o protestantismo nasceu 16 séculos depois de Jesus. Aí nós podemos nos questionar. A Bíblia falava de uma igreja, certo? Igreja esta que não podia ser uma igreja protestante. Por quê? Porque as seitas protestantes, essas ditas igrejas protestantes, que na verdade não são igrejas, são seitas, porque igreja só existe uma, certo? Então essas denominações protestantes foram nascer de 1517 para cá, certo? Antes disso, ninguém ouvia falar em Assembleia de Deus, ninguém ouvia falar em Adventistas do Sétimo Dia, ninguém ouvia falar de Igreja Luterana, ninguém ouvia falar dessas denominações protestantes. Então, vieram nascer com 16 séculos de atraso e eles ainda se dizem ser os certos da história. Eles ainda dizem que são a igreja de Jesus que tem a sucessão apostólica. Gente, isso é um absurdo. As denominações protestantes não têm sucessão apostólica, certo? Até porque não completaram nem mesmo 1000 anos, não tem nem 1000 anos. Como é que pode ter sucessão apostólica, certo? A única igreja que existe e que tem sucessão apostólica verdadeira é a Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana, certo? A Igreja Católica, ela existe desde a época de Jesus. Entendeu? Se você pegar os livros de história, você vai ver isso. Se você ler a patrística, você vai ver claramente que a Igreja Católica existe desde a época de Cristo. Talvez muitos dizem assim, isso é mentira, porque a Igreja Católica foi fundada por Constantino. Não existe nenhum documento que prove essa argumentação protestante de dizer que a Igreja Católica foi fundada por Constantino, certo? O que Constantino fez foi o documento o Edito de Milão, que deixou a liberdade dos cristãos se expressarem. Então não vem com esse papo furado de dizer que a Igreja Católica foi fundada por Constantino, porque não foi. Até porque antes de Constantino, Santo Irineu já falava que onde estava Cristo, ali estava a Igreja Católica, né? Acho que é assim a frase que ele cita. Tem até aqui no Catecismo Maior de São Pio X, já a gente pode até ver se a gente acha. Então aqui nós podemos entender qual é a igreja verdadeira, certo? A Igreja Católica é a única que tem sucessão apostólica. E a sucessão apostólica nós podemos encontrar fundamento bíblico para argumentar isso, né? Se você pegar o livro de Atos, né? Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 de Atos, se você for ver aqui, capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, veja só, aqui diz até assim, no título, né? Nessa tradução de Bíblia. Escolha do sucessor de Judas. Veja, Judas Iscariote, Judas, o traidor, morreu, né? E foi escolhido alguém para ser seu sucessor. Quem foi esse alguém? São Matias. Você pode pegar ali, capítulo 1 de Atos,
do versículo 12 até o versículo 26. Você vai ver ali claramente a sucessão apostólica. Então é por isso que nós acreditamos que a Santa Madre Igreja, ela tem a sua sucessão apostólica, a verdadeira sucessão apostólica, né? A Igreja Católica não nasceu com 16 séculos de atraso, como essas do protestantismo. A Igreja tem 2000 anos. Então, se a Bíblia fala de alguma igreja, essa igreja é a de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a Igreja Católica. Por que nós dizemos que a Igreja é católica? Deixa eu ver aqui se eu acho rapidinho essa questão, né? Veja só. Primeiro eu queria dizer aqui para vocês no Catecismo Maior de São Pio X, na questão 144, que vai dizer o que quer dizer esta palavra igreja, né? A palavra igreja quer dizer convocação ou reunião de muitas pessoas, né? Essas pessoas que se reúnem para falar de Jesus e que estão sendo submissas ao Romano Pontífice e pessoas que foram batizadas, né? Nós podemos entender melhor lendo as demais questões. Aqui vai dizer assim, na questão 146 do Catecismo Maior de São Pio X, que a verdadeira igreja de Cristo é assim. Quem são os membros da igreja? Aqui vai dizer, os membros da igreja encontram-se, partem no céu e formam a igreja triunfante, parte no purgatório e formam a igreja padecente, parte na terra e formam a igreja militante. Na verdade, aqui nós estamos vendo de que forma a igreja de Cristo está presente, né? Aqui fala da igreja militante, a igreja padecente, a igreja triunfante. A igreja militante é a que está presente na terra, a igreja triunfante é a que está no reino dos céus e a padecente que está no purgatório. Mas eu quero ver se eu acho aqui para vocês por que se chama a igreja católica. Está aqui, veja só. Questão 159. Por que dizeis que a igreja é católica? Resposta. Chamo a verdadeira igreja de católica, que quer dizer universal, porque abrange os fiéis de todos os tempos, de todos os lugares, de todas as idades e condições, e porque todos os homens do mundo são chamados a fazer parte dela, certo? Veja só, todos são chamados a fazer parte da Santa Madre Igreja. E aqui, então, existe também outra questão muito interessante, na 153, que a pergunta é a seguinte: então não pertence à Igreja de Jesus Cristo a sociedades de pessoas batizadas que não reconhecem o Romano Pontífice por seu chefe? A resposta é muito clara. Todos os que não reconhecem o Romano Pontífice por seu chefe não pertencem à Igreja de Jesus Cristo. Veja só, que a verdadeira Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo tem os seus pastores, assim como nós podemos aprender até aqui, certo? E Pedro foi o responsável, Jesus escolheu Pedro e os outros apóstolos, né? Mas Pedro como o primeiro papa, para apacentar essas ovelhas. Se Pedro está apacentando as ovelhas e uma sai, ele vai tentar resgatá-la. Mas se ela se recusar de fazer parte do rebanho, certo? Jesus jamais vai obrigar. Então a igreja de Cristo, ela é governada, porque a igreja, ela é uma instituição. Vamos abrir aqui em 1 Coríntios, para ter essa certeza que a igreja é uma instituição, porque muitas pessoas ficam falando que não, a igreja somos nós, a igreja não é uma instituição e tudo. A igreja é sim uma instituição. 1 Coríntios capítulo 12, abre aí na sua Bíblia, no versículo 28. 1 Coríntios 12, 28, vai nos falar da seguinte forma. Deixa eu achar aqui. Deus colocou na igreja, em primeiro lugar, alguns como apóstolos. Em segundo lugar, outros como profetas. E aqui vai falando, veja só. Aqui fala hoje, aqui claramente, fala para nós que Deus colocou primeiramente os apóstolos. Ou seja, existe uma hierarquia, certo? Existe um governo na igreja. Como nós podemos ver lá em João capítulo 21, do versículo 15 ao 17, que Jesus mostrou claramente que tinha um governo, sim, na igreja de Cristo. Então essa história de